Olá pessoal, seja bem-vinda aqui ao meu canal aí. E esse videozinho aí eu vou trazer alguns conteúdos muito importantes para o ano de 2026. Então, para quem é artesã, é importantíssimo assistir esse videozinho aqui para entender como que vai funcionar o fluxo de trabalho aí em 2026 aí. Hoje é dia 29 do 12 aí, pode dizer assim, antepenúltimo dia. Amanhã é o penúltimo, né, que vai ser dia 30 e depois o último dia 31. Então vamos lá, esse ano de 2026 eu vou mudar um pouquinho a minha rotina de trabalho aí, então por isso que é importante ficar ligadinha com isso, principalmente se você é artesã, participa dos meus conteúdos aí, ou você que futuramente está chegando aqui, quer entender como funciona o fluxo de trabalho aqui desse canal aqui, e como que vai ser as postagens dos videozinhos aqui nesse canal aqui. Esse daqui, meninas, é o meu canal pessoal, você que chegou aqui. É o meu canal pessoal, onde eu trago videozinhos desse pessoal. Esse ano de 2025 eu não tive tempo, sabe o que é tempo? Tem poucos vídeos aqui no canal, se você entrar você vai ver pouquíssimos, literalmente pouquíssimos vídeos aqui nesse canal, que é o meu canal pessoal. Porque, meninas, esse ano de 2025 foi um ano, sabe que se eu pegar todos os anos para trás que eu tava trabalhando ali e pegar esse ano de 2025, esse ano de 2025 eu trabalhei mais do que os meus outros anos para trás, somando todos os anos, colocando todos juntos aí, esse ano de 2025 eu trabalhei muito mais do que eles ali, somando todos eles para trás. Em 2025 eu trabalhei demais, sabe que é demais mesmo. E antes de iniciar o ano eu falei comigo mesmo, ó, esse ano de 2025 vai ser um ano de muito trabalho, muita luta, muitas coisas que eu tinha que fazer, muitos planos que eu tinha que estar realizando, igual um das metas que era desse ano era trazer o meu aplicativo Mãos que Lucram e também trazer o meu aplicativo do projeto. Consegui concluir essas duas metas, mas foi com muito esforço, foi deixando de fazer muitas coisas aí. E esse ano de 2026 eu já tinha prometido até no começo desse ano mesmo, que eu tinha falado comigo, ó, esse ano de 2025 eu vou trabalhar demais, mas o ano de 2026 vai ser um ano de recompensa ali no caso, onde eu vou estar ali tendo mais tempo para mim. Esse ano de 2025 eu não tive praticamente quase tempo nenhum para mim, principalmente ali o começo do ano foi até um pouquinho mais tranquilo, mas depois ali passando o mês de abril ali para frente foi muito trabalho mesmo. E a construção desses dois aplicativos ali, que eu tinha a versão antiga do Mãos que Lucram, e aí eu tava mexendo na versão nova do Mãos que Lucram. Depois disso, o aplicativo do projeto eu tive que parar. Hoje mesmo vou gravar um videozinho lá pro meu canal do projeto para explicar esse motivo aí, explicar o retorno aqui agora. Então já corre lá no meu aplicativo, no meu canal do projeto, ele chama assim Projeto Casa Arco-Íris, só pesquisar aí que você encontra o meu canal aí. E aí eu fui mexer também no aplicativo do projeto Casa Arco-Íris, ainda nem finalizei o aplicativo por completo, que agora as meninas estão começando a entrar, estão começando a mexer, e vai ser igual o Mãos que Lucram, pode acontecer algum erro na hora que as meninas mexem ali, mas a gente arruma de pouquinho em pouquinho com o tempo. Então esse ano de 2026 eu não vou trabalhar igual esse ano, até porque a gente não aguenta ficar muito tempo nesse ritmo acelerado, que é acordar muito cedo e dormir muito tarde. Então muitas das vezes nesse ano eu tava acordando em torno de 5h30, 6 horas da manhã e eu ia dormir era meia-noite. Tinha um dia que um pouquinho mais de meia-noite que eu tava dormindo para acordar 5h30, 6 horas novamente para poder trabalhar. Então foi um ano que eu não tive tempo para mim, eu tive tempo só para o serviço de tanto que eu trabalhei. Então era segunda, era terça, era quarta, era quinta, era sexta, era sábado, era domingo, literalmente domingo. Hoje eu e meu namorado, hoje eu comecei a arrumar, eu falei, vou parar hoje, que é dia 29, eu não quero deixar pro ano que vem para fazer isso, já vou fazer isso antes do ano começar, que é o que? Arrumar a minha tabela de trabalho. Eu gosto de trabalhar com tabela de trabalho, sempre trabalhei com tabela de trabalho, esses últimos 2 meses que eu não consegui trabalhar com tabela de trabalho, porque tava tendo muita coisa pra fazer, muita coisa, não tava dando pra seguir a tabela direito. Mas eu falei, nesse do ano eu já vou arrumar minha tabela e seguir ela de direitinho ali, minha tabela de trabalho. E aí eu tava conversando com ele, a gente tava separando o que a gente vai fazer, né? Ó, vai fazer isso, segunda a gente faz isso, terça a gente faz isso. E ele falou que 2 coisas primordiais que a gente não fez esse ano, que a gente tem que estar fazendo, que é o primeiro, passear, meninas. Esse ano eu e ele não passeamos para nenhum lugar. Você fala assim, eu saí pra ir num sítio, eu saí pra ir num parque, eu saí pra ir num shopping. Eu não lembro a última vez que eu fui no shopping. Não lembro a última vez que eu fui no shopping. Ó,
Eu fico falando com esse, já tem meses que eu tô falando, não, minha boca tá aguando pra comer um McDonald's. Que a maioria dos lugares que tem McDonald's ou é no shopping, ou aqui onde que eu moro na região é bem longe. O mais perto fica no shopping. E o shopping daqui é bem longe também, bem longe. Então, fica bastante difícil de ir, porque gasta muito tempo aí e muito tempo pra voltar. Então, eu falo com ele, não, minha boca tá aguando pro McDonald's. Sabe o que é aguando mesmo pro McDonald's? É um dos hambúrguer que eu mais gosto, mais amo, é McDonald's. Amo McDonald's. Minha boca tá aguando. Esse ano a gente não foi em lugar nenhum. Lugar nenhum. Outra coisa que eu tô doida pra ir, que já faz um tempo que eu não vou também, que é parque de diversão, onde tem montanha-russa, carrinho, esses trem assim, sabe? Tô louca pra ir. Esse ano a gente não foi. Então esse ano foi realmente trabalho. A gente não foi em lugar nenhum. Sabe que é nenhum? Quando a gente saía, a gente fazia o quê? Pegava as cachorrinhas aqui e dava umas voltas nas ruas aqui. Mesmo assim, as ruinhas perto. A gente não ia pra longe. Porque você vai pra longe, demora pra voltar, gasta tempo. Um tempo que você poderia estar trabalhando ali no caso. Então, foi coisas que a gente não fez esse ano, sair pra lugar nenhum. E ele falou, esse ano a gente vai deixar 2 domingos. Então, o mês tem 4 domingos, né? 4 domingos. 2 domingos para sair e ir em algum lugar. Então vai num zoológico, vai num parque, vai do shopping, vai às vezes numa cidadezinha, por exemplo, eu moro em Minas Gerais. Minas Gerais é cheio de cidadezinha bonita de interior e você pode ir passear, conhecer a cidade. Então, esse ano de 2026 a gente vai tirar 2 domingos para isso. 2 domingos, porque para não ficar muito cansativo também, né? Porque a gente não aguenta essa jornada, imagina 2 anos seguidos fazendo a mesma coisa. E esse ano foi difícil, viu? Foi difícil, porque só trabalho. Ontem mesmo tava calor, tanto que tá calor. Se você estiver escutando um barulhinho, é o ventilador, tá calor demais. Sabe o que é demais? Muito calor aqui. E aí eu falei com ele, vamos ali em cima comprar um sorvete. A gente comprou o sorvete e veio pra casa, porque a gente tá cheio de trabalho ainda pra fazer agora. A gente não sentou, então a gente não tem esse costume de, pelo menos esse ano, de chegar nos lugares, sentarem, comer tranquilamente pra depois voltar. Então esse ano, quando a gente comprava pizza, hambúrguer, a gente não ia no estabelecimento pra sentar, comer a pizza tranquilamente, interagir um com o outro, sabe, em casal mesmo. A gente pedia em casa, então a gente ligava ou mandava mensagem no WhatsApp, ou às vezes pedia pelo iFood, e lá escolhia o que queria comer, eu quero esse hambúrguer, eu quero essa pizza, macarrão na chapa, e acabava pedindo em casa, porque aí a gente consegue comer e trabalhar ao mesmo tempo. Então muitas vezes a gente estava comendo, almoçando e trabalhando, tomando café da manhã e trabalhando ao mesmo tempo, sem ter aquele tempo de sentar tranquilamente, comer com paz. Foi um ano, mas eu falo assim, foi um ano cansativo em trabalho, mas foi um ano que eu conquistei muita coisa, que eu falei que eu ia conquistar, igual, por exemplo, eu falei com vocês, a minha criação do aplicativo Mãos que Lucram, a criação do projeto que chegou esse mês de dezembro aqui agora, finalzinho, tanto que eu não tive tempo de divulgar, o projeto ainda, o que eu vou começar no começo do ano agora, divulgar, ó, forte ali no caso. E aí, esse ano de 2026 vai ter um pouquinho de descanso de trabalho. Então, muitas das rotinas que tinha esse ano vai mudar um pouquinho, meninas. Vai mudar um pouquinho. Atendimento. Esse ano eu atendi as meninas. Às vezes eu demorava um pouquinho, mas eu tava atendendo muito rápido as meninas. Não rápido, você mandou 1 hora, eu já te respondi. As meninas estavam respondendo todas no mesmo dia, literalmente todas. Você mandou mensagem, hoje mesmo já te respondia. Mandou mensagem? Hoje mesmo já te respondia. Talvez o ano que vem não dê para fazer isso, responder tão rapidamente, porque agora eu tenho 2 aplicativos, então eu tenho que responder em um, responder no outro. E vai ficar mais trabalhoso ainda, então eu vou ter que maneirar em muita coisa. Então o que eu fazia agora, antes era só o Mãos que Lucram, agora eu tenho 2. Então se eu tinha 10 horas por dia, supondo, para divulgar o Mãos que Lucram, agora eu tenho um projeto, então vai ficar 5 horas para um, 5 horas para outro, então diminuir pela metade do tempo. Então muitas das vezes, quando se você participa aí dos meus conteúdos, participa do meu projeto, tá até mesmo nas minhas redes sociais, você viu que eu não publiquei nada, você viu, realmente é porque por causa do tempo. Às vezes você vai ver eu publicando no projeto, depois você vai ver eu publicando Mãos que Lucram, porque não dá para publicar os 2 ao mesmo tempo, porque não tem como criar conteúdo para os 2 ao mesmo tempo. Igual, por exemplo, eu tô criando conteúdo pessoal aqui agora, eu não consigo criar um conteúdo do projeto, um conteúdo do Mãos que Lucram ao mesmo tempo. Então você vai ver muitas vezes eu divulgando em um, depois eu vou lá e divulgo um pouquinho em outro, depois eu divulgo um pouquinho em outro, e fazer as coisas um pouquinho em outro. Mas com liberdade, igual eu falei com vocês, liberdade. Outra coisa que eu amo, que esse ano eu não fiz de jeito nenhum,
fiz muito pouco, que é o que? Eu amo jogar videogame, amo de paixão um videogame, literalmente amo, e olha que eu amo mais que meu namorado, ele gosta de videogame, mas eu amo muito mais que eu amo literalmente videogame. Esse ano eu não consegui jogar videogame direito, não consegui. Às vezes eu parava 30 minutinhos e aí às vezes a mente pesava assim, ó, eu tô jogando videogame aqui há um tempo que eu poderia estar trabalhando. E às vezes eu acabava parando de jogar videogame para vir trabalhar aqui, porque às vezes tinha alguma coisa de importante para fazer. Às vezes tipo, ó, tem que programar isso no aplicativo Monster porque eu preciso trazer o aplicativo. Então, às vezes eu deixava de fazer alguma coisa que eu gostava pra fazer trabalho. Não que eu não gosto de trabalhar, porque eu amo trabalhar, né? Nada de gente preguiçosa. Que horror, né? Ser uma pessoa preguiçosa. A gente tem que ganhar o nosso próprio sustento, né? Nada de ficar dependendo de ninguém. É um horror depender de alguém. Mesmo que seja, às vezes, até do marido, namorado, igual eu tenho o meu, a gente mora junto. É um horror. Um horror. Você, às vezes, tem que comprar alguma coisa, ó. E você, me dá dinheiro pra isso. Eu tenho. Então não tem nada melhor do que você comprar suas próprias coisas. Igual esses dias, você está vendo aquele varal ali, ó. Comprei um varal de roupa porque aqui esses dias tá chovendo. Acontece o quê? Tá escalorzão agora. Calor, sabe o que é calor? Muito calor. Aí acontece o quê? Pá, do nada cai um pancadão de chuva. Aí por causa de um pancadão de chuva, às vezes eu lavei alguma roupa, eu tenho que ir lá correndo e catar, só que a roupa não secou o suficiente. E aqui ele tem, na minha casa aqui, é uma tipo uma kitnet. Os cômodos são grandes, mas são poucos. Tipo, aqui tem o quarto, o banheiro, o ateliê aqui, o quarto, o banheiro, o ateliê e a cozinha. Só isso. São esses 4 cômodos que tem aqui onde eu moro. E lá na cozinha tem um corredorzinho, então lá tem um varalzinho, mas o varalzinho é bem pequenininho, não cabe muita coisa. E eu me presenteei com um varal de roupa. Eu comprei. A minha coisa na vida é você comprar suas próprias coisas. Comprei outras coisinhas também. Hoje mesmo chegou uma, abri agora a outra coisa que eu comprei. Abri ela agorinha aqui. Eu comprei também uma balança que é muito importante pra mim, que esse ano de 2026 é outra coisa que eu vou falar com vocês já já. Eu comprei uma balança que vai chegar, não chegou hoje, então provavelmente vai chegar amanhã essa balança ali. Então, não tem nada melhor que você pegar o seu próprio dinheiro e ir lá comprar suas coisas sem depender dos outros, sem ter que pedir dinheiro aos outros. Ó, você me dá 50 reais. Isso é horroroso, na minha visão. Eu não sou o tipo de mulher que se sustenta, não. Eu faço assim, se sustenta em tudo. Eu sou o tipo de mulher que eu gosto de comprar as minhas próprias coisas quando eu preciso. Agora, se, por exemplo, se eu sair com meu namorado, a gente vai comer um hambúrguer, comer uma pizza, passear em algum lugar, é obrigação dele pagar. Isso daí eu tenho em mim. Agora, comprar as minhas coisas, as minhas roupas, as minhas coisas de cabelo, eu acho que isso é obrigação minha, que são coisas minhas. Então tem que vir de mim. E essa é a forma que eu penso, no caso. Então eu não gosto de ficar dependendo das outras pessoas. Eu gosto de depender de mim próprio quando eu preciso comprar algo pra mim aqui. Então, às vezes, por exemplo, até mesmo, às vezes alguma coisa de casa. Amanhã mesmo tem que comprar verdura, porque as verduras daqui de casa estavam esperando acabar, e aí amanhã eu tenho que fazer a compra, até mesmo para fazer a ceia aqui do ano novo. Vai ser com o meu dinheiro. Então eu falo assim, tem nada melhor do que você comprar suas coisas e ainda conseguir ajudar em casa. Mas cada um pensa de jeito. Tem mulher que não gosta de depender do marido. Às vezes tem que comprar, eu preciso comprar uma calcinha, eu tenho que chegar no meu marido e falar assim, você me dá aí 100 reais pra me comprar umas calcinhas aqui? Cada um é cada um. Mas, então, eu me esforcei muito para ter o aplicativo Monster, porque é através dele que eu ganho o meu sustento. Então, através delas, meninas garantindo acesso, pagando acesso para o aplicativo, eu ajudando elas, que eu consigo tirar o meu sustento ali no caso. Então, esse ano de 2026 vai ser um ano mais tranquilo, mais de paz, com muita glória, com certeza. Deus vai trazer muita coisa boa ali, que esse ano foi esforçado, depois do esforço veio a glória ali. Esse ano de 2026, outra coisinha que eu queria falar com vocês, que o tempo vai estar curto, né? O tempo vai estar curto, não vai dar para ficar fazendo muita coisa. E como o meu tempo de trabalho vai encurtar, eu vou priorizar fazer as coisas de prioridade. Então eu não fiz ainda, eu já arrumei a minha tabela, mas eu não coloquei as prioridades. Então eu tenho que descrever tudo que eu faço, tudo que eu tenho de trabalho no meu Monster-Lucro. O que eu tenho de trabalho no Monster-Lucro? No projeto Casa Arco-Íris, o que eu tenho de trabalho? Meninas, eu gosto de tudo bem detalhado. Eu odeio ficar bagunçado, eu odeio falar, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho horror a isso, eu ficar pensando, o que eu tenho que fazer agora? Ou às vezes tem que ter um monte de coisa pra fazer, ó, tem isso, daqui, o que eu faço primeiro? Eu gosto de ter uma tabela falando, ó, você vai fazer isso aqui, depois você faz isso, depois você faz isso, depois você faz isso. Então eu vou seguindo uma rotina. Vou dar um exemplo pra vocês.
almoço, eu vou dar esse exemplo para vocês. Na minha tabela tem um almoço, só que eu coloco sempre subtarefas para cada tarefa que eu faço. Então a tarefa é fazer almoço. Só que dentro de fazer almoço tem o quê? Vamos lá. A primeira coisa, você tem que fazer o almoço. Depois de fazer o almoço, eu almoço. Depois de almoçar, eu faço o quê? Eu lavo as vasilhas. Depois de lavar as vasilhas, eu limpo o fogão que eu sujei fazendo comida. Se não tiver sujado, eu não preciso limpar. Depois disso, eu faço o quê? Eu escovo os dentes. Depois de escovar os dentes, eu bebo água. Então, eu sigo uma rotina que eu sei o que eu tenho que fazer. E não eu paro para pensar assim, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que escovar dente, eu tenho que lavar vasilha, eu tenho que limpar o fogão que eu sujei. O que eu faço primeiro? Não, eu tenho uma rotina. Eu sei que cada passo que eu tenho que fazer. Eu gosto desse ajuste, assim, eu não sou uma pessoa que me sinto bem, me dou bem em bagunça. Eu não consigo ficar no meio de bagunça. Eu fico perdida. Até mesmo aqui em casa, eu limpo casa todinha mesmo. Todo dia eu limpo casa, porque eu odeio casa bagunçada. Eu limpo e já arrumo tudo no lugar. Igual, por exemplo, eu não limpei casa ainda hoje, porque eu tava trabalhando de manhã. E aí eu não limpei, aí tá uma bagunça, vocês estão vendo? Que dali é roupa que eu tirei do varal. Tirei aquela roupa ali do varal e eu preciso guardar. Tirei ontem à noite, preciso guardar ela, não guardei ainda hoje. Mas aí assim que eu limpar a casa, eu vou fazer o quê? Vou guardar a roupa, vou guardar a roupa, arrumo esse varal aqui que eu comprei, chegou hoje, a gente montou esse varal hoje, não testei ele ainda. Quero testar pra ver se é bom. Parece muito bom, cabe bastante roupa nele, que aqui eu sujo bastante roupa, então vai dar certinho. E aí eu vou arrumar, vou colocar as cadeiras no lugar que tá fora do lugar. Por exemplo, a cadeira do meu namorado foi lá pra frente, então eu venho e coloco tudo no lugar. Então todos os dias de manhã, a primeira coisa que eu faço no meu dia praticamente é limpar a casa, até mesmo antes de tomar café da manhã, porque eu não me situo na bagunça, eu não consigo trabalhar na bagunça. Eu não sou aquela pessoa que gosta das coisas organizadinhas, sabe, tudo certinho, assim. Eu esqueci até o nome daquele tipo de pessoa, tem um nome pra eles, né, que gosta tudo organizado. Eu não sou o tipo de pessoa assim, eu gosto de trabalhar num ambiente limpo e organizado, não em excesso, que toda hora fica arrumando, não precisa disso. Aí outra coisa também que eu ajustei aqui em 2026, que é o seguinte, isso é muito importante para as artesãs que mexem no meu aplicativo do projeto Casa Cuides e também do Mãos que Lucram, e até mesmo outro aí que eu já estou desenvolvendo, mas ele vai ser de pouquinho em pouquinho quando tiver tempo para mexer nele. Que é o que? Esse ano de 2026, muitas das vezes quando acontecia, professora, eu tô mexendo no aplicativo, aconteceu esse erro aqui. Às vezes eu parava o que eu tava fazendo, literalmente parava, deixa eu parar o que eu tô fazendo e arrumar esse erro pra menina já poder mexer no aplicativo. Se era alguma coisa, eu sei como que eu resolvo isso. Se era alguma coisa, eu parava tudo que eu tava fazendo no momento. Aí eu tô fazendo isso, é muito importante agora, mas deixa eu parar pra resolver o erro dessa pessoa. E aí eu ia lá e resolvi o erro da menina, da artesã no caso. E aí, no mesmo momento, ela já conseguia estar mexendo lá, o que não vai acontecer. Então, esse ano de 2026 eu já separei. Eu falei com meu namorado aqui, que é o quê? Eu vou trabalhar somente com a parte de divulgação, criação de conteúdo para as redes sociais, e não vou trabalhar mais com programação. Eu já tenho meu aplicativo completo, já trouxe ele. Se por um acaso der algum erro, ele vai estar arrumando. Então eu uso o quê? Eu uso esses papelzinhos aqui, esses daqui tá até grudado aqui. Então eu vou anotando aqui. Eu uso normalmente o quê? Se é alguma coisa que eu sei resolver, eu vou lá e resolvo. Agora, se é alguma coisa que eu não sei resolver, eu vou escrevo nesse papelzinho, porque aí quando ele tá em casa, porque ele trabalha fora, quando ele tá em casa, ele vai lá e resolve isso aqui. Então, tudo, qualquer problema que for referente ao aplicativo Mãos que Lucram, um projeto e até outro mesmo que eu trouxer futuramente, vai ir pro papelzinho, por mais que seja uma coisa simples, porque é o que eu falei, às vezes eu já deixei muitas vezes de fazer o que eu tava fazendo, parei para resolver problema do aplicativo. Então, eu vou simplesmente falar com a pessoa, anotamos aqui o seu erro que você relatou, e aí, assim que possível, vamos resolver. E aí, quando ele puder, por exemplo, no próximo dia, que às vezes ele vai estar trabalhando, por exemplo, agora eu vou trabalhar. Então, se ocorresse um erro agora, ele só ia conseguir arrumar amanhã de manhã, porque agora ele já chega de noite, já chega, janta, toma banho, janta e já cai na cama para dormir, porque ele chega muito de noite mesmo. Tem dia que eu já tô até dormindo quando ele chega. E aí, vai acontecer dessa forma. Então, amanhã de manhã ele ia resolver, que é o horário que ele tá em casa agora. Então, ele ia resolver ali no caso esse problema dela. Então, assim que vai estar acontecendo. Então, meninas, se acontecer algum erro, não vou correr, não vou parar o que eu tô fazendo, até porque eu falei que eu vou trabalhar com prioridades. Vou seguir certinho a minha tabela de trabalho, mas eu vou anotar aqui e o erro vai ser resolvido, meninas. E esse ano eu falo,
parei, assim, para fazer algumas coisas. O ano retrasado eu parava muito mais do que eu parei esse ano. O ano retrasado eu parava toda hora que alguém chegava e me, professor, resolve isso pra mim. Eu parava tudo que eu tava fazendo. E aí eu falei que 2025 eu ia parar com isso, mas eu ainda não parei com isso. Eu ainda continuei com algumas artesãs que era erro do aplicativo. Eu ainda continuei parando as minhas coisas para resolver. O que não vai acontecer em 2026. Já falei comigo mesmo. Eu não vou parar de fazer isso. Então eu anoto aqui. E aí quando meu namorado chegar, ele resolve. Porque eu vou focar em divulgação. Por quê? Divulgação é o que traz artesãos para dentro do meu aplicativo. E o meu aplicativo é o que dá dinheiro ali no caso. Então, vou estar fazendo isso. Divulgação. Então, eu vou trabalhar com divulgação. Muita divulgação em todas as redes sociais. Do Mãos que Lucram e do projeto Casa Arco-Íris. Porque, como eu disse, é onde eu tiro o meu sustento ali. Então, outra coisa que vai mudar. Então, se você relatar algum erro, você pode ter certeza. Às vezes demora alguns dias para resolver, porque meu namorado só tem a parte da manhã. Às vezes um dia só não dá para resolver, mas ele continua no outro até conseguir resolver. Nunca deixamos nenhum erro ou alguma coisa que seja importante para os artesãos sem resolver ali no caso. Outra coisa que eu queria falar também, esse ano de 2025 eu fiz muita promoção no meu aplicativo. Sabe que é muita? Muita promoção, muita promoção. Esse ano eu tava com uma meta um pouco mais baixa, não tava uma meta tão alta de salário. Esse ano de 2026 eu já vou aumentar a minha meta, já estou pensando, calculando aqui certinho, já aumentar a minha meta para mim conseguir ter uma renda bacana. Conseguir ter uma renda bacana ali. Então, esse ano não vai por poder toda hora, igual, por exemplo, às vezes fazer uma promoção essa semana que vem já tava fazendo uma promoção novamente. Então, esse ano de 2026 não vai ficar correndo promoções toda hora. Por quê? Para vocês são vantajosos, meninas, mas para mim não é tanto. Vou dar um exemplo. Esse final de ano aqui, eu tô com a promoção disponível, que tá disponível no momento agora. Qual que é a promoção? Eu tô com a promoção que é a seguinte: o acesso anual ao meu aplicativo ele é R$230. E eu tô com a promoção dele de pagar apenas R$50. Se você olhar ali, ó, 230 menos 50 dá ali R$180. Então eu tô perdendo, pode dizer assim, R$180 ali que eu poderia estar ganhando, que para mim, com certeza, na minha próxima meta salarial de 2026 vai fazer muita diferença para mim conseguir bater ela no final do ano. Então esse ano de 2026 eu não vou ficar fazendo, não que eu não faça, mas vai ser muito raro fazer promoções, principalmente com esse valor. Se eu fizer a promoção, tipo assim, o acesso anual custa 230, eu vou fazer ali por 150, eu não vou fazer assim, tipo, com um valor bem menor ali no caso, tipo, vai ser 150, no mínimo, acredito, uns 130, no mínimo 130, porque realmente faz muita diferença nesse quesito. E esse ano, fazendo os meus cálculos aqui em todas as promoções que eu fiz, eu perdi muito dinheiro, sabe que é muito dinheiro? Igual, por exemplo, essa promoção do final de ano já entrou muitas artesãs, eu tava verificando ali a quantidade de meninas que entrou, se eu cobrasse, se seria o valor de 230, cada uma delas pagasse 230, dá uma diferença enorme. Sabe o que é enorme? Enorme. Então, por isso que o ano 2026 não vai dar para ficar fazendo, porque é a minha meta salarial. E na vida a gente tem que ser assim, a gente não pode parar, estancar, não. Eu nunca fui esse tipo de pessoa que para e estanca no mesmo lugar. Eu tô ganhando 1.500, aí no outro ano é 1.500, no outro ano. Eu via isso muito quando eu era mais jovem. Quando eu tava na escola, minha mãe conhecia um cara que ele trabalhava no supermercado. Eu saí da escola, minha mãe até entregou um currículo para ele entregar nesse supermercado, mas não me contrataram lá. Ele continuava trabalhando ali, passou anos, ele continuava trabalhando ali. A última vez, isso já faz mais de 12 anos, literalmente, já faz mais de 12 anos. A última vez que eu fui na casa da minha mãe, eu vi ele com a mesma blusa do mesmo supermercado, já faz mais de 12 anos. Literalmente, que ele trabalha no mesmo supermercado. Então, muitas vezes as pessoas estancam no salário e não vê. E quando, naquela época eu já pensava isso, porque eu via ele antes da escola, trabalhando nesse lugar. Quando minha mãe entregou o currículo para ele, eu pensava na minha cabeça assim, nós já faz tanto tempo que ele trabalha nesse supermercado, até hoje ele já tá aqui. Naquela época eu já pensava isso. E quando eu vi ele nesse último ano que eu fui visitar minha mãe, eu falei assim, Jesus, até hoje ele tá. E aí a gente sabe que o supermercado, ele não cresce o salário da gente tanto. Ele fala assim, agora eu tô ganhando uns 10, 15 mil aqui, então por isso que eu estou trabalhando aqui. Dificilmente um supermercado faça você crescer de nível tanto para te chegar a 10, 15 mil. E ele trabalha normal. Já fui no supermercado, ele trabalha muitas das vezes e já vi ele trabalhando na normal, estocando mercadoria.
estocando mercadoria nas gôndolas, assim, sabe? Estocando mercadoria. Então, se ele estoca mercadoria, você pode ter certeza, mais de 5 mil ele não ganha. Então, na minha visão, as pessoas têm que pensar sempre em estar crescendo. Esse ano eu estou ganhando R$500. Ano que vem, a minha meta é ganhar 1.000. O outro ano é ganhar 2.000. O outro ano é ganhar 5.000. O outro ano é ganhar 7.000. E correr o ano inteiro para bater essa meta. Correr, porque o dinheiro não cai do céu, não. Se você ficar parado sem fazer suas coisas, o dinheiro não vai cair do céu. Então, minha meta esse ano foi uma, a meta do ano que vem com certeza é outra, muito maior ali do que a desse ano aqui, porque a pretensão em 2027 maior, 2028 maior e por aí vai, sempre maior do que o ano inteiro e sempre correndo atrás para batalhar. Todo mundo deveria pensar assim, na minha visão. Eu acho que todo mundo deveria pensar assim, mas na minha visão de olhar para as pessoas, são raras pessoas que pensam assim, ó, eu tenho que ganhar mais. O que eu faço para ganhar mais e correr atrás? Porque muitas vezes a pessoa sabe, ó, para me ganhar mais eu preciso fazer isso, mas não faz. E esse videozinho eu só trouxe mesmo para falar com vocês referente a isso, esse ano de 2026. Esse é o meu canal pessoal. Esse canal pessoal eu vou trazer muita coisa em 2026 para ele. Sabe por quê? Porque igual eu falei com vocês, em 2025 eu trabalhei muito. Tá vendo aqui? Eu falei com vocês que eu moro numa kitnet. 2025, no comecinho eu tentei arrumar ela aqui. Mas vocês sabem que a arrumação de casa demora muito tempo. A gente arrumar, o que é arrumar? Pintar, apanhar o banheiro aqui, eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco, tem muita coisa pra arrumar. Em 2025 eu tentei arrumar, mas às vezes eu começava a mexer numa coisa e falava assim, ó, o tempo que eu tô gastando aqui, eu poderia estar programando pra trazer o meu aplicativo mais rápido e poder ganhar dinheiro. E aí, às vezes, eu deixava de fazer a coisa. Ah, não vou fazer isso agora, não vou, depois eu faço. E vai sempre depois. Então, esse ano de 2025, vou trazer muito conteúdo aqui para esse canal, que é o meu canal pessoal. Trazendo videozinhos referente à reforma de casa aqui, principalmente, que eu vou estar reformando aqui. Vou mostrar com vocês um pouquinho, meninas, mas não repara na bagunça. Que eu vou mostrar para vocês aqui, para vocês entenderem que esse ano de 2020 foi tão corrido, que eu não consegui fazer nada do que eu queria, do que eu planejei. E eu falei comigo em 2026, eu vou reformar essa kitnet que eu moro aqui, pra ela ficar bem bonitinha, porque se tem uma coisa que eu gosto, é de casa bonitinha, amo as casas bonitinhas, ainda mais que aqui é pequenininho, eu gosto de casa pequena, eu não gosto de casa grande, eu morei com a minha mãe muitos anos, em Deus que eu nasci até a velhice, em casas grandes, a gente morava de aluguel, depois minha mãe conseguiu comprar a casa dela, comprou uma casa muito grande, igual a casa que minha mãe mora tem 2 varandas, uma na frente, uma atrás, são 4 quartos, tem cozinha, tem copa, tem corredor, tem área, tem 2 banheiros, tem, além da varanda tem um terreiro enorme, tem capinar, tem que a parte cimentada que tem que varrer. E eu quando morava com minha mãe, eu odiava, porque eu não gostava de casa suja, então às vezes tinha que ficar limpando, então você gasta um tempo, tempão limpando, você limpa e parece que nunca acaba. Então eu gosto de casa pequena. E aquelas casas arrumadinhas, sabe, que as casas planejadas, eu acho muito lindo. Mas quem disse que esse 2025 sobrou tempo para me fazer alguma coisa? Sobrou tempo só para programar, programa e não faz nada. Então vem comigo, eu vou mostrar um pouquinho da minha casa para vocês, meninas. Como eu disse, não repara, porque esse 2026 nós vamos arrumar ela, eu vou te mostrar aqui, até que eu pretendo fazer, que já era para mim ter feito, mas outras prioridades. Esse ano, prioridade para mim é arrumar a casa. Primeiro aqui eu quero mostrar esse banheiro para vocês. Vou te mostrar algumas coisinhas aqui. Primeiro, é o banheiro. A coisa que eu mais odeio nele é porque ele não tem box, tá vendo? Quando a gente toma banho, acontece o quê? Molha tudo aqui. Molha tudo, tá vendo? O banheiro aqui tá molhado, então o vaso aqui molha, a pia que tá aqui molha todo. Então toda vez que toma banho é isso, fica tudo molhado. O banheiro nele não é tão grande, então tomou banho ali, já molhou os trem tudo aqui. Então é uma coisa que eu odeio. Primeira coisa, colocar a box aqui. Outra coisa que eu odeio é essa cerâmica, não gosto. Então, meninas, essa casa aqui não foi eu construir, não, né? Então, não foi eu construir. Então, quando a gente pega uma casa que é dos outros, a gente tem que se adaptar à casa que foi construída pelos outros. Até a gente conseguir fazer a nossa reforminha, né? É o que eu faço. Me adapto para ficar aqui até eu fazer a minha reforminha. Aqui em 2026 eu vou tirar tempo na minha vida para poder fazer isso. Nada de ficar trabalhando em excesso e esquecer que existe outras coisas para fazer. E outra coisa que eu odeio. Tá vendo esse tapetinho aqui? Esse tapetinho é um tapetinho da caixa acoplada. Caixa acoplada é esse daqui, ó. Tá vendo que tá no chão?
eu uso ele no chão, sabe por quê? Aqui. A pessoa que construiu o vaso, que construiu não, né? Colocou o vaso aqui, ela colocou o vaso grudado na parede. Então, a gente não consegue usar. E eu sou crocheteira, faço um monte de tapete desse, mas não consigo usar. Por quê? Porque a caixa acoplada é grudada na parede. Eu já fui na casa de muitas pessoas, parentes, amigos, ainda mais eu que na minha época mais nova eu era muito festeira, então sempre estava na casa de alguém. Nunca vi uma caixa acoplada, grudada na parede. E por incrível que pareça, uma das minhas alunas falou que acho que na casa de alguém que ela conhece tem uma também que é grudada na parede. Mas na minha vida eu nunca tinha visto, é a primeira vez na minha vida. Então a gente não consegue usar. E aí eu não vou deixar guardado, eu uso como tapetinho mesmo. Então deixo aqui como tapetinho, porque já dá para pisar. Mas aí trocar esse vaso, porque ele não dá. Então trocaria ele e chegaria ele um pouquinho mais pra frente para poder ficar o vãozinho. Até porque esse ano de 2026 eu falei que eu vou focar em aula, que eu já falo com vocês também. E aí eu consegui gravar as minhas aulas naturalmente, trazer para as meninas uma videoaula correta, porque eu falo com as meninas quando eu vou gravar aula de jogo de banheiro: meninas, o meu aqui eu faço adaptado, mas o seu você pode fazer assim, assim. Eu não consigo gravar uma aula 100% porque o daqui é grudado, então eu não consigo explicar 100% as minhas. Eu explico, ó, o meu eu vou fazer assim, mas o de vocês fazem da outra forma. Então, outra coisa, trocar o vaso e também trocar essa pia aqui, ó, que para combinar com o vaso, né? Porque se eu vou comprar um vaso novinho, bonitinho, já troco. Então, e principalmente a cerâmica, que eu falei com vocês que eu não gosto. Então vai ser o box, a cerâmica. Eu tô pensando em colocar para aquele papel de parede da internet. Até porque eu não pretendo morar minha vida toda aqui. Se fosse morar a vida toda, eu investiria em uma cerâmica mesmo, uma cerâmica mais bonita. Mas como eu não pretendo morar minha vida toda aqui, vai ser só aquele papel de parede. Então acho um bem bonito e coloco aqui. Que é uma coisa que eu quero fazer ali no caso. Então, meninas, essa é a parte do banheiro, a parte que tem que arrumar, que não sobrou tempo. Vamos aqui pra cozinha, que é a outra parte. Vamos lá, deixa eu mostrar pra vocês. Esse daqui é o quarto, não repara na bagunça aí não, gente. Esse daqui é o quarto, tá vendo? Esse daqui é o meu quarto aqui, escuro aqui, mas tá dando pra vocês enxergar. Aqui ele tem um guarda-roupa, só que eu não quero esse guarda-roupa aqui, tá vendo? Eu pretendo colocar um guarda-roupa planejado assim, ó, tá vendo? Um guarda-roupa planejado no alto e no pedacinho, tá vendo? Que aqui tem um pedacinho que eu uso até pra mim gravar a aula, porque quando meu namorado tá aqui, ele fica ali, aí eu não consigo gravar a aula, porque às vezes ele tá teclando, tá vendo? Às vezes ele tá tec, eu não consigo gravar a aula. Aí eu tenho esse cantinho aqui, ó, que eu gravo a aula, tá vendo? Esse cantinho aqui que eu venho gravar minhas aulas. Aí vai ficar o guarda-roupa aqui assim, e aqui vai ficar o quê? Aqui eu quero colocar a mesa do computador, tá vendo? Que aí, esse quartinho aqui que eu tenho, eu falo assim, eu sempre chamo aqui de quartinho, porque antigamente era o quarto. O ateliê era aqui, onde tá o quarto, e aqui era o quarto. Só que eu troquei porque o ambiente aqui é maior. E aí, eu quero fazer o seguinte, essa parte do computador, tá vendo? Computador, ela não vai ficar aqui. Eu vou pegar ela daqui, vou pôr ela aqui, ó. Então, não vai ter guarda-roupa, porque o guarda-roupa vai estar planejado. E essa partezinha aqui vai ser só para computador. Que aí facilita pra mim deixar somente esse cômodo aqui só para ateliê mesmo. Porque eu quero comprar uma máquina de costura e uma máquina de fazer etiqueta para as meninas. E vai ficar tudo nessa parte aqui, tá vendo? Tudo nessa parte aqui. Então, esse daqui vai ser somente ateliê. Essa parte aqui, vocês veem, já tá bem arrumadinha. Aqui eu não vou mexer em nada. Essa parte do lado de cá. Eu só vou mexer do lado daqui pra lá, ó. Dessa parte daqui pra lá que eu vou estar mexendo. Que aqui eu vou fazer a minha parte, que é de costura, das etiquetas. E também quero comprar uma máquina para poder fazer logomarcas para as meninas, que eu já faço a criação, mas eu não consigo imprimir e fazer o envio para elas já impresso, né? Então, arrumar essa parte aqui. E aqui tem a cozinha. Essa daqui é a minha cozinha, como vocês podem ver. Aqui, pra você ter ideia, nós pintou. E quem disse que nós tirou um tempo depois para ir lá e continuar pintando? Nós pintamos uma parte, parou e nunca mais pintou, você acredita? Nunca mais continuamos a pintura. Pintamos um domingo, eu falei com ele, vamos tirar esse domingo para pintar a cozinha? Pintamos essa parte aqui, tá vendo? Pintamos essa aqui, pintamos ali, chegamos até ali. E aí depois só trabalho. Não tiramos. E aí você vê a cozinha tá pela metade, tá vendo? Metade da cozinha sem pintar.
E aí, vou tirar com certeza. 2026 eu vou tirar um tempo, vou pintar essa cozinha todinha. Outra coisa, que eu falei com vocês lá, lembra o varalzinho que eu falei com vocês? Eu tenho esse varalzinho aqui improvisado, tá vendo? Ele é improvisado. Ele cabe umas roupinhas, eu tirei ali aquela roupinha ali pra me dobrar. Ela não dobrei, ó lá. Igual que eu tô vendo ela ali. É improvisado, então ele não cabe muita roupa. Por isso que eu comprei aquele varalzinho lá, tá vendo? Comprei que falou assim, presente de Natal pra mim, ó. E eu tô amando, porque eu sou. Eu me casei e virei aquelas donas de casa que ama receber produto de casa. Você quer me deixar feliz? Compra alguma coisa pra casa pra mim. Colher, pode ser prato, pode ser o que for. Sendo de casa, eu amo. E, por último, essa parte aqui, ó. Que eu quero fazer o quê? Essa daqui é a parte da minha cozinha. Não repara não que eu acabei de almoçar aqui, ainda não lavei vasilha. Acabei de almoçar agorinha aqui. E aí, aqui nessa parte, eu quero colocar um armário planejado ali em cima. E aqui eu não vou colocar cerâmica também, porque como eu disse, meninas, a minha pretensão não é ficar aqui pro resto da minha vida. Então eu vou estar colocando aqueles papel adesivo, sabe? Esqueci o nome agora. Eu pesquisei na internet muito e foi que existe uns muito bons que dura muito tempo. Tem uns baratinhos que não dura muito não, rapidinho estraga, você tem que comprar de novo. Mas eu vi uns modelinhos lá que o pessoal falou que dura muito tempo, e já tem muito tempo que colocou ainda não estragou. Então eu vou colocar porque é mais barato, um pouquinho mais barato que a cerâmica, porque eu já apreciei a cerâmica. Um pouquinho mais barato que a cerâmica e é muito mais fácil, é só colar. E aí você pode colar ele no próprio cimento mesmo. Só cola, você só cola ele e pronto. A cerâmica não, você sabe que dá aquela trabalheira para colocar a cerâmica ali. Vai ter que tirar tudo e é muita trabalheira. Então aqui é só colar o papel de parede. Então aqui ó, vai ficar um armário planejado. Ali também aquele pedacinho, um armário planejado ali para mim colocar. E aqui vai ficar a parte da cerâmica, porque eu tenho um canal de receita, meninas, eu tenho de tudo. Eu tenho de tudo, eu gosto de trabalhar. Pensa numa pessoa que gosta de trabalhar, eu. Se um dia você escutar, Aracânia não gosta de trabalhar. Mentira, porque é a pessoa, uma das pessoas que mais trabalha nesse mundo, eu acho que sou eu. Eu amo trabalhar. Tudo que é possível para mim poder trabalhar e ganhar mais isso aqui, ó, você pode ter certeza. Eu pesquiso, eu estudo, então eu tenho um canal de receita. Eu tô até montando de pouquinho em pouquinho um aplicativo para ele, para mim, ó. Ó, ganhar mais din-din, né? Porque nós gostamos de din-din. Quem não gosta de din-din é preguiçoso. Então, vamos lá. E aí, pra mim poder gravar meus videozinhos de receita. Eu gravo improvisado, né? Porque não dá pra me mostrar a minha cozinha. Aí, às vezes, eu gravo fazendo na pia aqui, ó. Porque aí fica bonitinho. Porque minha pia, eu amo ela também, que eu comprei ela. E aí, fazer isso. Colocar o papel de parede aqui. Talvez eu faça uma bancada aqui em L, aqui assim, ó. Com um fogão daqueles, acho que é cooktop que fala. Por quê? Olha isso aqui. Aqui fica um vão, tá vendo? Fica caindo comida. Eu faço comida, a comida cai aqui. Todo dia tem que limpar. E aqui no cantinho também, ó. Então acaba caindo comida aqui, coisa que eu odeio. Odeio. Amo meu fogão, que eu comprei do jeito que eu queria, mas tem essa parte aqui. Talvez eu faça aqui também, ó. Mas aí você vê, minhas, é tanta coisa pra fazer, por isso que eu não fiz em 2025. Por quê? É muita coisa. E esse cantinho aqui, ó, tá vendo? Ele é um cantinho pequenininho que tem aqui. Eu quero colocar um armário até lá no topo, pra mim poder colocar isso daqui, ó. Pano de chão, meus tapetes, ó, meus tapetinhos de crochê aqui. Olha lá, meus tapetinhos de crochê, tá vendo? Meus tapetinhos de crochê que eu faço. Alguns que eu comprei quando eu cheguei aqui. Aí depois eu fui arrumando os meus mesmo. Então, e poder colocar meus produtos de limpeza. Que por enquanto fica assim, tá vendo? Colocar um armário aqui. Mas se você pensar, é muita coisa pra fazer. Muita coisa. E outra coisa, o outro cantinho aqui, tá vendo? O outro cantinho aqui, ó. Que é esse, onde tem a geladeira e esse armário. Que esse armário, quando eu mudei pra cá, foi minha sogra que, pode dizer assim, emprestou pra gente, né? A gente tá usando ele ali no caso. Até eu conseguir ter tempo, né? Pra poder fazer minhas coisas, que é o que falta. Então eu quero colocar um armário planejado. Sabe aqueles planejados que a geladeira encaixa? Então é esse mesmo, só que eu quero colocar nessa parede lá de cá. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá vendo? Essa parede que eu não acabei de pintar. Então, vai ficar um armário planejado assim, ó. Vai pegar dali pra cá, assim, um armário planejado, ó. Que aí tem até o espaço, aqueles que tem um espaço pra colocar o micro-ondas e o forno. O forninho, sabe? Então é isso. E aí, pra vocês entenderem por que em 2025 eu não fiz nada em casa. Porque você vai fazer uma coisinha, demora um tempo todo. Você viu que eu pintei um pedaço da cozinha? Aquele pedaço da cozinha que foi essa paredinha do cá, a outra do lado de cá, a de lá e a outra metade, que foi até metade, que a gente conseguiu pintar. A gente pintou em um domingo. A gente pintou ela porque a gente tava aproveitando para pintar aqui. Então a gente pintou aqui no sábado.
porque a gente não pintou o ateliê todo, pintou só aquela parede lá que foi a que a gente arrumou. Essa daqui a gente não pintou porque tava arrumadinha, não tava tão suja, a gente também não ia mexer em nada nela, só naquela dali que ia arrumar o meu ateliê para eu poder gravar os meus vídeos. E aí, a gente pintou ali no sábado e a cozinha no domingo. Então a gente gastou um dia. Aí às vezes eu parava pra pensar assim, nossa, se eu for fazer isso eu vou gastar 1, 2, 3 dias que eu poderia estar trabalhando. Então eu sempre pensava no trabalho mesmo. Eu amo trabalhar, eu não sou aquele tipo de pessoa que fala assim, eu não gosto de trabalhar. Porque existe aquelas pessoas que falam assim, a gente não trabalha porque gosta, trabalha por obrigação. Eu gosto de trabalhar, eu não sei se as pessoas que fazem isso é porque trabalham com o que não gostam. Com o que não gostam. Porque eu trabalho com o que eu gosto, que é artesanato. Eu amo artesanato. Eu falo com o meu namorado, você pode ter certeza. Eu posso estar o mais rico que for, eu vou continuar gravando conteúdo, eu vou continuar tendo o meu aplicativo Monstro Lucro, eu vou continuar ajudando as pessoas, porque é de mim gostar de trabalhar. Eu amo trabalhar com o que eu gosto. Agora, se fosse, com certeza, se fosse para trabalhar com o que eu não gosto, eu não faria. Então, esse tipo de pessoa fala assim, quem gosta de trabalhar porque no caso ali, falei a frase pra vocês, já esqueci que agora aí, vocês pensar. Tô até falando e tô esquecendo já. Mas queria falar com vocês, quem gosta de trabalhar, meninas? Eu gosto de trabalhar, você pode ter certeza. Eu amo trabalhar, literalmente. Então, às vezes eu ia fazer minhas coisas e pensava assim, mas eu poderia estar trabalhando, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. E às vezes eu assim, não, depois a gente faz. Muitas vezes eu falei com meu namorado assim, depois a gente continua, depois a gente faz, depois. Ia passando o tempo e não fazia. O banheiro aqui, que se for arrumar ele, vai gastar vários dias. Por quê? Vamos lá. Tem que arrancar o vaso. E aí você tem que arrancar o vaso, arrancar a pia, tem que arrumar no lugar certo, porque tem que ver, como o banheiro é pequeno, você vai colocar um box nele para poder fazer o fechamento, que quando tomar banho não cair água do lado de fora e molhar tudo. Você tem que ter certeza de onde vai ficar. Igual, por exemplo, o vaso mesmo ali, eu acho que vai ter que arredar ele um pouquinho para lá. Se você for arredar ele para lá, você já tem que quebrar a parede, quebrar o chão, que é onde está passando o cano. Você já vai gastar um tempo ali. E aí depois pôr ele no lugar. Novamente, a pia é a mesma coisa, tem que ver o ângulo que ela vai ficar para poder encaixar com o box ali. Na minha visão, eu teria que tirar ela do lado de cá, porque como vai ficar o box, eu não vou conseguir ficar na frente dela, porque o box vai ficar quase que encostar nela. Eu vou ter que colocar na parede do canto de lá. E aí eu vou ter que quebrar, da onde que tá aqui agora, rodear assim até chegar na parede de lá. Já quebrou a parede, então já gastou um tempinho ali. E aí depois você tem que instalar o box. Se você não instalar, você tem que pedir alguém para vir instalar para você. Esse box tem que ir lá procurar, a pessoa vem e instala para você. Sem contar que depois de instalado, tem que vir aqui passar o papel de parede em tudo. E aí vem o papel de parede, né, aquele que eu vou comprar e vou pôr o papel de parede em tudo. Depois que eu pus papel direito, outra coisa que eu falei com vocês, que eu esqueci de mostrar a janela. Eu não gosto muito da janela ali, porque a janela ela não tem aquela opção. Casa pra mim é ventilada. Aqui eu moro numa kitnet, ela não tem muita ventilação. Igual que o ateliê aqui, ela tem só uma janela ali. A janela que tem ali, ela tem uma teia logo na frente tampando junto com o muro de saída pro portão. Então não bate ventilação nenhuma. Então dali quase não entra ventilação. Então casa pra mim é ventilada. Entra ventilação. Ainda mais que eu tenho 2 cachorrinhos em casa, então a casa tem que entrar ventilação para não ficar fedendo cachorro. Então, a janela dali, você não consegue abrir ela pra ela abrir assim, poder entrar a ventilação mesmo. Então, pra mim, janela tem que abrir assim, ó, de banheiro. Você abre e entra aquela parte grandona que fica ali pra poder entrar a ventilação. Seria outra coisa que teria que mexer. Só se fosse pra quebrar as coisas, pode ter certeza. Arrumar esse banheiro, na minha visão, demoraria uns 3 dias. 3 dias, de manhã até de noite. Então, teria que ficar 3 dias sem trabalhar. Aí você pensa lá o quarto também, que eu falei que vai ter que tirar aquele guarda-roupa lá, fazer os armários planejados na parede, se eu conseguir comprar eles prontos já, né? Fico facilita, tava olhando até uns no mercado lá, no Mercado Pago lá, uns guarda-roupa planejados pra colocar ali. Aí tem só que teria que ver o tamanho certinho, se encaixa ali, né? Porque já vem pronto, né? Se encaixa ali, já facilita, quer chegar meu namorado montar, que ele sabe montar e colocar no lugar. Mas aí depois tem que arrumar a parte aqui, que é a parte onde vai ficar os computadores, sabe? Lá na paredinha lá. Então você pensa, já é uns 2 dias também, 2 dias direto. Isso se não for mais, tudo que eu estou falando aqui, né?
2 dias direto, que eu já paro ali para resolver tudo. Isso separar, 2 dias para fazer. Você tem que comprar as coisas ainda. Aí tem que chegar, dependendo do que você vai fazer, tem que sair de casa, poder comprar, tem que ir no depósito. Às vezes você vai no depósito, não acha, você tem que ir em outro depósito. É um tempo que gasta. Aí a cozinha eu acho que é a que vai demorar mais. Tem que acabar de pintar ela, tem que colocar o armário planejado que encaixa na geladeira, já com os lugarzinhos para o micro-ondas e o forninho. E aí tem que comprar os armários lá de cima. A parte de baixo também tem que colocar o papel de parede. A janela da cozinha eu também não gosto, que é outra coisa que eu falei com você. Janela pra gente tem que entrar ventilação. Pode ter até grade, mas tem que entrar ventilação. A dali é aquela que ela abre um pouquinho só. Você pega assim, ó, aquele negócio, empurra pra baixo, ela abre um pouquinho só pra entrar um pouquinho de ventilação. Não entra ventilação, não entra ventilação. Você põe sua mão assim, até quando tá ventando mesmo lá de fora de casa, você não sente a ventilação entrando assim, ó. Ainda mais cozinha, que você faz fritura, que você mexe com muita coisa de cheiro, tem que ter uma janela para poder o cheiro sair pro lado de fora. Eu mesmo, quando vou fritar alguma coisa aqui em casa, até aqui no ateliê chega vapor de gordura. Por quê? Lá não tem uma janela que puxa o vapor de gordura pro lado de fora. Então, janela de toda a casa tem que ter abertura grande para poder entrar e sair ventilação. Entrar e sair ventilação. E ali não tem, eu teria que quebrar aquela janela e colocar uma janela nova que entra a ventilação. Então, é uma casa que tem algumas coisinhas, não tem muita coisa, não é a casa inteira para arrumar, mas tem umas coisinhas para poder arrumar. E aí, esse ano de 2026, eu vou tirar, vamos tirar aqui, esse domingo, meu namorado trabalha de segunda a sábado. E aí, vamos tirar domingo para poder fazer isso. E esse ano de 2026, eu falei que eu quero aumentar minha meta salarial, que é o quê? Meu namorado pretende tá saindo em 2026, se a gente conseguir aumentar a nossa meta salarial ali. Então, por exemplo, se o aplicativo Monstro começar a trazer muito dinheiro ali, porque eu vou investir em divulgação, ele já consegue sair do serviço dele, então ele já vai estar mais tempo em casa, ele vai estar mais tempo para programar, para poder trabalhar aqui no quesito, ainda vai estar mais tempo para poder me ajudar. Só que, por exemplo, hoje em dia, a gente acorda mais ou menos, eu acordo mais cedo, né, em torno de 5h30, 6 horas, ele acorda em torno de 7, mesmo assim com sono, porque quem sai de casa, pega ônibus, chega no serviço, depois tem que pegar ônibus para voltar, fica muito mais cansado do que quem trabalha em casa. É isso que eu falo com as minhas alunas, agradece por trabalhar em casa é muito bom, viver do seu artesanato é muito bom, investe nisso, porque trabalhar em casa, tem algumas das minhas alunas que já trabalham fora ainda, eu falo com elas, meninas, investe em conhecimento, pra você aprender a vender suas peças, ganhar dinheiro, sem ter que trabalhar fora, porque é horrível, horrível. Então ele acorda um pouquinho mais tarde, aí ele acorda 7 horas, vai tomar um banho, vai tomar café, até ele começar a mexer aqui no aplicativo, que ele faz a parte de programação ali, mexer no aplicativo, aí dá 11h30, ele tem que parar. 11h30 ele para, porque ele tem que tomar banho, vestir roupa, almoçar e depois já ir pro serviço. E aí ele chega em casa em torno de quase meia-noite. Às vezes até mais meia-noite, depende do ônibus, tem que depender do ônibus ainda. Então fica muito cansativo, muito cansativo. E aí é uma meta nossa, por isso que esse ano eu falei que não vou fazer muita promoção, porque a gente pretende aumentar a nossa meta, porque aí se ele estiver ganhando ali, nós ganhar aqui o que ele já ganha, porque onde ele trabalha ele ganha um pouquinho, ele não é assalariado, ele ganha um pouquinho, não é bom que você fala assim, nossa, é uma maravilha divina, mas em referente ao que a população ganha, em geral, assim, ele ganha até um pouquinho bem ali no caso. Ali. Então, por isso que ele não saiu hoje, a gente tem que ganhar fixamente todos os meses o que ele já ganha no serviço dele. E aí, por exemplo, já ganhando o que ele ganha no serviço dele, ele vai poder trabalhar de casa e poder investir mais tempo, o que vai gerar mais dinheiro ainda para mim e para ele no caso. Porque ele não é aquela pessoa que pensa no futuro, igual eu falei com vocês, que eu sou o tipo de pessoa que cada ano eu quero aumentar minha meta salarial. Quando eu conheci ele, eu já percebi que ele era meio paradão. E tanto que quando eu conheci ele, eu perguntei qual que é o seu sonho. Ele falou, não tem. Ele não é aquele tipo de pessoa que tem sonhos na vida, sabe? Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquele outro. Ele não tem. O dele é só viver mesmo, só viver. E aí ele me conheceu, os meus sonhos viraram o sonho dele. Então, os meus sonhos viraram o sonho dele. Então, por exemplo, eu falo com ele, sou doido pra comprar uma casa na praia. Aí ele fica brincando, não, nós vamos morar na praia ainda. Porque o meu sonho virou o sonho dele. Então, ele corre atrás pra conquistar isso também.
junto comigo. Então o casal é assim, né? Quando a gente conhece uma pessoa que não quer evoluir, pode dizer assim, é tipo aquele lá que trabalha, que eu falei com vocês, que já tem mais de 12 anos trabalhando no mesmo lugar. Tem que arrumar uma pessoa que tem sonhos, que faça essa pessoa crescer, porque senão ela passa anos e anos e anos e anos no mesmo lugar, se ela não encontra uma pessoa que faça ela crescer. Uma pessoa do mesmo jeito que ela, junta duas pessoas que não querem nada da vida e fica lá, os dois, anos e anos no mesmo lugar. E aí, no mínimo, ou tem que ser duas pessoas esforçadas, que daria muito certo, maravilhoso, divino, as duas iam crescer ali juntas, ou encontrar uma que não quer crescer e outra que quer crescer, e essa que não quer crescer, se esforçar para ficar junto com essa. Ó, eu não tenho sonhos, mas eu me adequo aos seus sonhos aqui e eu vou crescer junto com você. É assim que não aconteceu com nós. Eu tenho os meus sonhos de crescimento, de meta salarial, de ter alguma coisa na vida. Ele não, para mim, ele tá vivendo, tá bom. Tá trabalhando aqui, ganhando esse salário, tá bom. É isso, eu tendo esse carro, igual, por exemplo, ele deu um carrinho dele, e eu sempre pensava, ó, você gosta do seu carrinho? Você teria outro? Aí ele fala que teria outro, mas o outro que ele quer ter é do mesmo jeito. Então ele não tem questão de ter, às vezes, um carro mais luxuoso, um carro mais bonitinho, pode ser um carro mais confortável, né? Que esses populares ali não é aquele carro confortável, tipo assim, aqueles bancos macios, gostoso, não precisa ser um carro de 1 milhão, mas assim, um carro de 200, 300 mil, que tá ótimo, ótimo. Mas não tinha, e aí ele se colocou no sonho. Eu falo com ele, ó, eu sou louca pra ter uma Triton, que eu amo picape. Eu sou louca pra ter uma Triton, no caso caminhonete. Eu sou louca pra ter uma Triton, que é uma marca de caminhonete. Sou louca, 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 louca. E ele falou que nós vamos estar juntos. Então, eu lutando ali, querendo a minha Triton, conheci ele que não queria nada, e nós nos reunimos agora, e ele tá correndo atrás junto comigo com os meus sonhos. Então, para ele realizar os meus sonhos, ele já fica feliz, igual todo dia, ele me ajuda aqui, ele fica feliz. Hoje mesmo ele não tava conseguindo programar ali. E aí ele tava estressado já, porque ele não tava conseguindo programar, porque ele ama para mexer nos meus aplicativos. Hoje em dia é nossos aplicativos, né? A ideia foi toda minha, eu comecei a mexer sozinho nele antes de conhecer ele. E aí ele me conheceu, era programador, eu não sabia, depois de alguns meses que eu descobri. Depois de alguns meses mesmo que a gente estava junto, que eu fui descobrir que ele já tinha feito até faculdade de programação, acredita? Eu mexendo no meu aplicativo, eu sempre falava que eu tinha um aplicativo, mas nunca falei que eu mexia, eu desenvolvia. Então ele falou que achava que só tinha um aplicativo assim mesmo. E aí depois que eu fui falando com ele, a gente foi se conhecendo melhor, eu fui falando, ó, eu mexo no meu aplicativo, eu construo meu aplicativo, mas eu não sei muita coisa, porque eu não tenho faculdade, não tenho curso. Eu tenho curso assim, que é esse curso baratinho que na época eu tinha. E aí, mas mesmo assim, procurando evoluir. E aí ele me conheceu, sabia programar, a gente se uniu nós dois. Eu com a minha vontade de crescer na vida, montei um aplicativo. Ele que fez faculdade, não estava usufruindo da faculdade, não estava fazendo app nenhum, sabe? Fez faculdade de TI só para fazer, mas vou fazer uma faculdade aqui. E aí fez faculdade, não estava mexendo com programação. E aí quando eu entrei na vida dele, coloquei ele para programar. Então ele ama hoje em dia programar. Quando ele não consegue programar, eu falo assim, não estou conseguindo hoje mexer aqui e programar. Hoje eu não consigo programar. Ele já fica estressado, já não consegue, já fica triste porque não consegue mexer nas coisas. Então é isso que eu falo da vida. Não junte com pessoa. Se você é uma pessoa preguiçosa, não gosta de fazer minhas coisas, não gosta de crescer na vida, não junte com outra pessoa que não quer crescer. Junte com uma que quer crescer, que ela vai forçar. Por exemplo, eu vou ser meu namorado ali, e ele veio junto comigo. Tá pensando junto comigo. E é assim que as duas pessoas devem ser. Se unir para crescer junto e nunca ficar no mesmo patamar que ela tá. Eu tenho uma visão de vida que é a seguinte: você pode nascer pobre, mas morrer rico. Você pode morrer rico, não morrer pobre, foi escolha sua. Ainda mais se você morrer com 50, 60 anos, você morre pobre, você pode ter certeza. Foi escolhas que você fez na sua vida. Foi escolhas que você fez na sua vida. Porque durante a sua vida você tem várias oportunidades para crescer na sua vida, mas muitas das vezes as pessoas não correm atrás. Igual, por exemplo, se a pessoa está ganhando 1.500, que é o salário de hoje em dia, daqui a 10 anos estiver ganhando 1.500, tem alguma coisa de errado. Tem alguma coisa de errado. Você tem que pensar, o que eu tô fazendo? A primeira coisa que você tem que pensar na vida, como eu aumento o meu salário. Agora, se você for aquele tipo de pessoa, pra mim tá tudo bem, R$1.500, tudo bem, só não pode ficar reclamando. Mas R$1.500 não dá pra nada. Se você é aquele tipo de pessoa que reclama que R$1.500 não dá pra nada, corra atrás. Corra atrás. Aí, agora eu vou continuar aqui montando a minha tabela de trabalho ali, pra mim poder terminar ela. E, esse ano, poder ali descansar um pouquinho, passear.
com meu namorado, pros lugares, sair para comer alguma coisa, sentar numa mesa para comer uma pizza tranquilamente, sem pensar em trabalhar, jogar um videogame, um pouquinho de videogame aqui, ó. E nós temos videogame. Nós não temos videogame, mas nós temos um computador aqui que tem nosso joguinho. Eu raramente jogo. Eu começo a jogar e já começo a pensar, trabalhar. Mas esse ano, 2026, vai ser eu jogar um pouquinho. Eu amo videogame, amo videogame. E precisa se adequar um pouquinho pra vocês me seguem, talvez demore um pouquinho as coisas, mas entenda, porque o 2026 eu vou pensar um pouquinho mais em mim e um pouquinho menos em trabalho, porque esse 2026 eu pensei mais, em 2025, né, eu pensei mais em trabalho do que em mim, e 2026 vai se inverter. Eu vou pensar mais em mim e eu vou pensar menos em trabalho. E outra coisa que vai se inverter, se Deus quiser, 2025 eu ganhei menos dinheiro e trabalhei mais. 2026 eu vou trabalhar menos e vou ganhar mais dinheiro, com certeza, aí, porque meus apps já estão prontos aí, no caso, os principais. Não se esqueça de seguir o meu canal aí, hein?